Bom, então vamos lá direto ao assunto desse vídeo, divisão de números decimais. Divisão de números decimais, 3 dicas importantes para você acertar sempre. A primeira delas é você igualar as casas decimais. Iguale as casas decimais. De um lado tem uma casa, do outro lado tem que ter uma casa. Se de um lado tem 2 casas, do outro lado também tem que ter 2 casas. Depois que você fez isso, igualou, a segunda dica é, esqueça a vírgula, retire a vírgula. E a terceira dica é, claro, opere, divida normalmente o que você encontrou, beleza? Então, 3 dicas importantes, vamos direto aí para o exemplo. Observe aqui o primeiro exemplo, eu tenho aqui, olha, no primeiro, eu tenho uma casa depois da vírgula. E aqui eu também tenho uma casa depois da vírgula, não preciso igualar. E o que eu tenho que fazer agora? Retirar a vírgula. Como 0 à esquerda não vale nada, então eu tenho 9 dividido por 3, normalmente, olha, 9 dividido por 3, 3, ok? Igualei as casas, já estão iguais, anulei a vírgula e resolvi normalmente. Observa agora o segundo exemplo, eu tenho quantas casas depois da vírgula? Também tenho uma. O que eu tenho que fazer agora? Esqueço a vírgula, elimino a vírgula, eu vou ter 18 dividido por 2, 9. Beleza? Então é simples. Resolva os problemas de maneira simples. Tente simplificar a matemática no seu dia a dia. Igualo as casas e opero normalmente. Igualo as casas, esqueço a vírgula, opero normalmente. Bom, olha esse terceiro exemplo aí. Eu tenho desse lado aqui, aqui está a vírgula, tá? Olha, eu tenho uma casa após a vírgula e do outro lado eu não tenho nenhuma casa após a vírgula. Então, eu tenho que igualar essas casas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um 0 para poder igualar o número de casas que tem do outro lado, ok? Uma vez que eu igualei as casas, eu esqueço a vírgula, 0 aqui eu elimino, tá bom? 120 dividido por 3, facilmente a gente encontra o resultado de 40. Então, repetindo, eu igualo as casas, elimino a vírgula e opero normalmente. Bom, mais um exemplo aí. O que eu observo aqui agora? Desse lado eu tenho 2 casas e do outro lado eu tenho uma casa. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que igualar essas casas. Então, olha, 1,32 dividido por 1,20. Eu vou acrescentar um 0 aqui, porque agora sim eu tenho 2 casas de um lado, 2 casas de outro. Qual é o segundo passo? Eu tenho que esquecer a vírgula. Então, eu vou escrever normalmente, ó, 132 dividido por 120. Ok? Agora, eu opero normalmente, olha, 1 vezes 120, 120. Diminuo, 2, 3 menos 2, 1, 1 menos 1, 0. 12 não dá para dividir, coloco 0 aqui, vírgula lá, 1 vezes 120, 120. Então, 1,32 dividido por 1,2 é 1,1. Então, é simples, galera. Basta você dominar esses 3 passos aí. Você iguala as casas depois da vírgula, você elimina a vírgula e você divide normalmente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, claro, aqui do lado já tem mais vídeos para você continuar estudando aqui junto com a gente. Um grande abraço e até a próxima aula.